Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Pessoal, antes de começar o vídeo de hoje, eu quero conversar com vocês uma coisa um pouquinho séria. Eu estava olhando as estatísticas do meu canal e o YouTube está me apontando que cerca de 70 a 75% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritas no canal. E eu fiquei um pouco triste, porque assim, quem tá aqui comigo já há muito tempo sabe que eu tô sempre interagindo com vocês, respondendo todos os comentários, sem exceção. Eu sempre respondo, quando eu não dou conta de responder na hora, eu vou respondendo depois ao longo do tempo, mas eu tô sempre conversando com vocês nos comentários, coisas que muitos outros YouTubers não fazem. A gente sabe disso, é muito difícil o pessoal dar atenção para os inscritos como eu dou para vocês. E em troca, eu queria que vocês ficassem aqui comigo, sabe? Se inscrevessem no canal. Eu sei que muitos de vocês esperam um tempo para ver se gosta mesmo do conteúdo para se inscrever, e eu entendo, porque quando eu era apenas um telespectador eu também fazia isso. Mas vocês não sabem a importância que tem para o algoritmo do YouTube quando vocês se inscrevem no canal. Porque aí ele entende que vocês estão assistindo, estão se inscrevendo, então o meu conteúdo é bom e ele indica para mais pessoas. E o canal cresce muito mais rápido. Então eu vou pedir, por favor, se você me assiste e ainda não é inscrito no canal, se inscreve, me ajuda aí para o canal continuar crescendo. Agora, para quem não me conhece e está chegando por aqui agora, o meu nome é Bruno Vilas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. E seja bem-vindo ao canal. Mas agora, gente, vamos para o que interessa e bora para o caso de hoje. Angela Rabucci nasceu no ano de 1988 na cidade de Atlanta, que fica no estado da Geórgia, lá nos Estados Unidos. A Angela tinha uma filhinha pequena, de 3 anos de idade, chamada Cher. Sobre o pai da criança, ele era um jovem chamado Daryl. E como já é de se imaginar, o Daryl e a Angela mantinham uma relação bastante conturbada. Eles ficavam juntos por algumas semanas e depois terminavam, por isso ficavam meses sem se falar. E depois de algumas negociações regadas a álcool e a romance, o casal reatava e vivia como se nada tivesse acontecido. Ou seja, aquele era um relacionamento muito estranho e instável, e por conta disso a jovem mãe não podia contar muito com a ajuda do Daryl para criar a pequena Cher. Mas existe algo que não se pode negar. Dentro de suas possibilidades e limitações, a Angela se esforçava muito e era uma ótima mãe, e cuidava para que a sua filha tivesse tudo o que desejasse. Ela foi descrita por amigos e familiares como uma pessoa alegre, extrovertida, de bem com a vida, e muitos também diziam que a Angela tinha um coração enorme e estava sempre disposta a ajudar. Ou seja, ela era realmente uma pessoa boa, algo difícil nos dias de hoje, né, gente? O sonho da jovem mãe era ser modelo, mas a maternidade distanciou ela um pouquinho desse sonho. Ela até fazia alguns trabalhos bem esporádicos, mas eram pequenos e não davam conta de sustentar ela e a sua filha. Por isso, a Angela acabou arrumando um emprego como dançarina em uma boate, que ficava bem no centro da cidade. Enquanto estava no clube, ela não usava o seu nome verdadeiro com os clientes, e enquanto trabalhava, ela era conhecida pelo pseudônimo Climax. E a Climax, pessoal, era muito bem cotada. Ela era boa no que fazia e todo mundo que frequentava aquele clube queria ver ela dançar. Ela era a dançarina mais popular do centro de Atlanta e, ao mesmo tempo que esse status trazia algum prestígio, ele também a colocava na mira de vários caras perigosos. Isso porque, gente, a Angela era muito cobiçada pelo público que frequentava a boate que ela trabalhava. E os caras que frequentavam lá eram traficantes, usuários de drogas, criminosos, assaltantes, policiais corruptos e uma lista infinita de pessoas fora da lei. Por conta disso, a Angela estava sempre armada. No dia 28 de março de 2014, a Angela foi contratada para dançar em uma festa particular em um hotel de luxo. A filha dela, a pequena Cher, ficaria com uma amiga enquanto ela trabalhava, e ficou combinado que na manhã do dia seguinte, a Angela pegaria sua filha na casa dessa tal amiga. O problema, pessoal, é que na manhã do dia seguinte, a Angela não apareceu para buscar a Cher. E a amiga da jovem mãe achou muito estranho, porque ela sempre foi muito responsável, principalmente com assuntos que envolviam a sua filha. Então ela resolveu ligar para entender o que estava acontecendo.
mas o telefone estava desligado. Imediatamente ela pensou que poderia ter acabado a bateria do celular e que provavelmente a amiga tinha pegado no sono, afinal ela trabalhava durante a noite e poderia ter acontecido isso mesmo. Mas após mais algumas tentativas de contato sem sucesso, a amiga da Angela resolveu entrar em contato com a família dela e eles optaram por denunciar o desaparecimento da jovem mãe. Como de praxe em casos como este, a família e amigos montaram uma força-tarefa em busca da Angela. As mídias sociais impulsionaram muito essa busca, e em pouquíssimo tempo, até pessoas que não conheciam já estavam sensibilizadas com o desaparecimento da jovem mãe e passaram a ajudar nas buscas. A polícia, pessoal, também estava fazendo o seu trabalho, então podemos dizer que todos estavam empenhados em encontrar a Angela. Todos menos uma pessoa, o Daryl, pai da Cher, que, como eu disse para vocês, mantinha uma relação bem estranha com a mãe de sua filha. Ele não apareceu em momento nenhum para ajudar nas buscas, e isso era muito estranho, porque todos diziam que, embora a relação dos dois fosse conturbada, era evidente que eles gostavam um do outro. Por conta disso, essa ausência injustificada dele nas buscas pela mãe de sua filha causou bastante estranheza. A polícia, pessoal, havia levantado uma bandeira vermelha sobre o Daryl e com certeza ele seria interrogado, mas antes disso, eles quiseram falar com as colegas de trabalho da Angela, e todas as meninas foram taxativas em afirmar que aquele trabalho era muito perigoso, porque elas lidavam com homens perigosos que não gostavam muito de ouvir um não. Então, pessoal, aquela situação era como uma bomba relógio. Muitas delas relatavam que já haviam sofrido abusos que normalmente aconteciam no momento em que elas deixavam a boate para ir para casa. Uma das meninas relatou que certa vez ela foi atacada por um cliente enquanto entrava em seu carro e que o abuso aconteceu ali mesmo dentro do veículo. Após ouvir esses e diversos outros relatos, a polícia ficou bastante preocupada, porque passaram a acreditar que pudesse ter acontecido algo com a Angela durante a festa em que ela estava trabalhando, ou no momento em que ela estava voltando para sua casa. Os investigadores descobriram algum tempo depois que, além da Angela, mais outras duas garotas trabalharam naquela noite na mesma festa particular. Quando os policiais conversaram com elas, foi relatado que a Angela fez seu trabalho normalmente, foi muito atenciosa e sorridente com os convidados, e que aparentemente não tinha nada de errado com ela. A única coisa que foi relatado que parecia fugir da normalidade é que por volta das 5 da manhã, quando acabou a festa, todo mundo estava indo embora. E uma dessas colegas de trabalho da Angela, quando foi pegar seu carro no estacionamento, percebeu que a Angela estava lá aos gritos no telefone, como se estivesse brigando com alguém do outro lado da linha. E aparentemente essa foi a última vez que alguém viu a Angela Rabot. A polícia então resolveu ligar para Daryl. A suspeita deles era que ele estivesse do outro lado da linha no momento em que a sua colega avistou a Angela discutindo ao telefone. Além disso, eles já estavam desconfiados dele porque ele foi a única pessoa próxima da Angela que não estava ajudando nas buscas. Assim que os policiais falaram com ele, descobriram que ele nem sabia que a sua namorada estava desaparecida. Ninguém havia ligado para ele para contar e, na verdade, ele tinha acabado de descobrir através das redes sociais sobre o desaparecimento dela, minutos antes de atender a ligação dos policiais. O Daryl foi intimado para dar seu depoimento na delegacia, e os policiais que o interrogaram disseram que ele realmente parecia não ter nada a ver com o desaparecimento da mãe de sua filha. Ele demonstrava uma genuína preocupação com a Angela e aparentava estar muito abalado com tudo que havia acontecido. E por isso, pessoal, ele foi rapidamente descartado como suspeito. Antes que o dia acabasse, a polícia interrogou outro homem, e esse cara era a pessoa com quem a Angela foi vista gritando no telefone. Seu nome era Charles Outlaw Jr. Ele disse que era amigo da Angela há anos, e embora eles tenham passado um tempo afastados, recentemente eles haviam se reaproximado. Muitas pessoas disseram acreditar que os dois tinham algum tipo de relacionamento amoroso, principalmente porque os mais próximos da Angela relataram que o Charles demonstrava um interesse anormal pelas finanças dela. Aparentemente, ele queria ser tipo um empresário da jovem e administrar a sua carreira como dançarina e modelo, e, consequentemente, os seus ganhos.
Mas precisamos deixar claro, pessoal, que a Angela não queria isso. Ela recusou várias vezes essa proposta. Sobre aquela noite em que a Angela foi vista gritando com ele no telefone, ele relatou que ela queria que ele fosse buscá-la, e de fato ele foi por volta das 5h15 da manhã, mesmo contra sua vontade, porque ele estava do outro lado da cidade e eram 5 horas da manhã. O fato, pessoal, é que ele foi buscá-la e chegando lá eles continuaram brigando, porque o Charles não estava feliz em sair tão cedo e atravessar a cidade para buscar a Angela. No caminho, ela fez questão de deixar claro para ele que não precisava dele, que haviam vários homens que se sentiriam honrados em dar uma carona para ela. Então, segundo Charles, ele parou em um estacionamento, desceu do carro e largou a Angela sozinha. Aparentemente, esse estacionamento ficava perto da casa de sua namorada, e foi para lá que ele foi. Mas ele não permaneceu por muito tempo não. Cerca de 15 minutos depois, após a sua raiva ter passado, ele voltou para o veículo, mas a Angela já não estava mais onde ele havia deixado. E ele pensou que aquilo era ótimo, porque com certeza ela tinha arrumado outro cara para lhe dar carona. Eu nem preciso dizer para vocês que o depoimento do Charles era muito suspeito. Afinal, ele era a última pessoa que viu a Angela antes dela desaparecer. E ele ainda tinha brigado com ela. Então os policiais esmiuçaram a vida do Charles e descobriram que ele estava em liberdade condicional por tráfico de drogas. No dia seguinte, os policiais encontraram o Charles andando na rua e resolveram revistá-lo. E como eles imaginavam, eles encontraram drogas no bolso dele. E isso era perfeito, porque era uma violação de sua condicional. Então eles poderiam prendê-lo e interrogá-lo o tempo que fosse necessário até tirar alguma informação sobre o desaparecimento da Angela, porque a polícia tinha certeza que o Charles estava envolvido até o pescoço nisso. O problema, pessoal, é que o Charles era esperto e estava acostumado a ser interrogado pela polícia, então ele não daria uma palavra sequer sem os seus advogados. Então os policiais teriam que achar provas mais concretas que ligassem diretamente o Charles ao desaparecimento da jovem. Então no dia 2 de abril de 2014, a polícia recebeu uma ligação. No outro lado da linha estava um caçador que havia avistado um corpo embaixo de uma pilha de palha na floresta de Lilburn, em Atlanta. A polícia rapidamente se dirigiu até o local e percebeu que se tratava do corpo já sem vida da Angela Rabot. O corpo foi direcionado para a autópsia e foi constatado que a causa da morte era um ferimento à bala na parte de trás de sua cabeça. Ou seja, ela foi alvejada pelas costas. Não havia nenhum outro ferimento em seu corpo e nem marcas de autodefesa, o que fez com que os peritos chegassem à conclusão de que ela não sabia que iria morrer. Os policiais continuaram as investigações e eles precisavam resolver esse caso o mais rápido possível, porque além da família da Angela estar devastada e agora a pequena Cher ter que crescer sem uma mãe, também tinha as meninas da boate que estavam aterrorizadas com a ideia de ter um assassino à solta. E pior que isso, esse assassino podia estar frequentando a boate que elas trabalhavam. Isso deixava as meninas com muito medo, então os policiais vasculharam todo o local onde o corpo foi encontrado, mas não existiam pistas. Com isso, nasceu a teoria de que a execução havia acontecido em outro lugar e o assassino teria somente descartado o corpo na floresta. Com certeza ele foi muito cuidadoso ao fazer isso, não deixando nenhuma pista. Vocês lembram que a última pessoa que viu a Angela viva foi o Charles e ela estava dentro do carro dele? Então, agora vejam que interessante o relato que uma testemunha anônima deu para a polícia. Segundo essa testemunha que trabalhava em um lava-jato, o Charles levou o carro para ser lavado no dia do desaparecimento da Angela. Ele estava com a jovem até umas 6 horas da manhã e por volta das 13 horas da tarde, mais ou menos, ele foi até esse lava-jato e pediu uma lavagem completa do veículo, tanto por dentro quanto por fora. Eu sei que isso por si só já é suspeito, pessoal, mas mais suspeito ainda é que aquele carro era alugado, então não faria sentido ele mandar fazer uma limpeza tão minuciosa no veículo. Principalmente porque ele devolveria o carro para a locadora em poucos dias. Então não fazia sentido nenhum, a não ser que tivesse algo lá que ele quisesse esconder. A polícia então pediu um mandado de buscas para o carro do Charles. E mesmo usando luminol, não era possível encontrar nenhum vestígio de sangue, até porque o carro havia passado por uma boa faxina.
Mas a polícia encontrou algo tão importante quanto vestígios de sangue. O teto do carro estava cheio de vestígios de pólvora. Uma arma com certeza havia sido disparada dentro daquele veículo e há poucos dias. Os policiais então intimaram o Charles para outro interrogatório, mas eles não queriam revelar ainda o que tinham descoberto. Eles queriam envolver o Charles em toda a história e dar mais corda para ele se enforcar. Em determinado momento, durante o seu depoimento, ele perguntou se poderia ligar para sua namorada. E no telefone da própria delegacia, ele disse para ela que tinha feito algo ruim, mas que precisava que ela ficasse ao seu lado. As ligações em uma delegacia ou prisão dos Estados Unidos, pessoal, são monitoradas. E quando os policiais ouviram a conversa entre o Charles e a sua namorada, eles sabiam que eles precisavam dela ao lado deles. Então os investigadores entraram em contato com a namorada do Charles e convenceram ela a trabalhar com eles secretamente. Bom, pessoal, os oficiais convenceram ela a se encontrar com ele e a gravar toda a conversa entre os dois através de um microfone escondido. E assim ela fez. O problema é que aparentemente o Charles imaginava que isso pudesse acontecer. Então ele contou tudo o que tinha acontecido para sua namorada, mas falou bem baixinho, de uma forma que o microfone não conseguiu captar com clareza. Então, aquela gravação não serviu para nada, mas ele tinha contado tudo para sua namorada. Então agora eles tinham uma testemunha. Bom, o que ele relatou para sua namorada, pessoal, foi que assim que ela entrou em seu carro, eles começaram a discutir e a Angela tirou uma arma de sua bolsa e apontou para ele. Ele rapidamente tirou a arma da mão dela e disse que faria uma brincadeira. Então ele tirou todas as balas do revólver, deixando apenas uma, e fez tipo uma roleta russa, sendo que na segunda tentativa a arma disparou na cabeça da Angela. A balística conseguiu confirmar que realmente a bala era da arma da Angela, mas os peritos não acreditavam que tinha acontecido da maneira que o Charles falou, porque o ferimento era na parte de trás de sua cabeça, e não na lateral como teria acontecido caso o relato do Charles fosse verdadeiro. Naquele mesmo dia, a polícia fez uma busca na casa do Charles e eles encontraram uma pequena bolsa que pertencia a Angela. Na bolsa havia dinheiro em dólares e euros, provavelmente das gorjetas que ela recebia dos clientes. A polícia também pediu a triangulação do GPS dos celulares, tanto da Angela quanto do Charles, e foi constatado que ambos estiveram na floresta Lilburn, em Atlanta, por volta das 5h30 da manhã, local esse onde o corpo da Angela foi encontrado mais tarde. Agora a polícia imaginava que tinha o suficiente para iniciar o julgamento do Charles, mas o julgamento foi anulado antes mesmo de começar. Isso porque o juiz entendeu que as provas que a polícia tinha apresentado iriam influenciar o júri, porque expunham outros delitos que o acusado tinha cometido e que não tinha nada a ver com o caso envolvendo a Angela, e a apresentação desses outros crimes no julgamento fariam com que ele parecesse um cara mau, e isso seria injusto. O magistrado explicou ainda que o Charles teria que ser julgado apenas pelo crime que estava sendo acusado, mas que com aquelas provas apresentadas até o momento, o júri o julgaria pelo contexto todo, então a polícia precisava reunir novas provas imparciais antes de levá-lo a julgamento. A polícia trabalhou duro nas semanas seguintes porque sabiam que precisavam conseguir novas provas. Muitos investigadores passaram dia e noite trabalhando, mas todo esse trabalho deu bastante resultado, porque cerca de um mês depois eles conseguiram um novo julgamento. A primeira testemunha da promotoria foi a ex-namorada do Charles, a qual ele havia confessado seu crime. Foi levado também ao tribunal o colega de cela do Charles, que relatou que ele confidenciou seu crime em detalhes. Inclusive, esse depoimento foi muito importante porque dava sentido à forma que a Angela morreu. Ele disse que o Charles tinha admitido que discutiu com a vítima porque ele não queria ter ido buscá-la naquele horário e àquela distância. E no meio dessa discussão, ela acabou tirando uma arma da bolsa e apontou o objeto para o rosto dele. Ele ficou enfurecido com essa atitude e com poucas manobras conseguiu tirar o objeto das mãos dela. Ele então propôs uma brincadeira para assustá-la, a tal da roleta russa. Mas a Angela não queria saber de nada daquilo.
Então ela se virou para sair do carro e foi nesse momento que o disparo foi de encontro com a parte de trás de sua cabeça. A promotoria apresentou também evidências de que o Charles estava interessado na gestão da carreira da Angela. Na verdade, ele estava interessado era no dinheiro dela, né? Tanto que naquela busca que foi feita na casa dele, os policiais encontraram a bolsa dela com bastante dinheiro em dólares e euros. Após ouvir tudo isso, o júri considerou Charles Outlaw Jr. culpado de tirar a vida de Angela Rabot e recomendou a pena de prisão perpétua. O juiz responsável pelo julgamento acatou a recomendação do júri e sentenciou Charles à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Em 2021, ele recorreu à sentença, mas teve seu recurso negado, portanto ele passará o resto de sua vida na prisão. No entendimento geral das instâncias que seu processo passou, o Charles é um criminoso de carreira e soltá-lo seria um grande erro. Eu tenho um outro caso aqui no canal, pessoal, onde criminosos de carreira cometeram um crime horrível, porque estavam soltos ao invés de estarem presos como deveriam. E eu vou deixar em um comentário fixado aqui embaixo para que você possa assistir. Mas o que vocês acham sobre esse caso? Foi realmente muito cruel, né? E quem sofre mais é a pequena Cher, que vai ter que viver sem a sua mãe. Mas o que me alivia um pouco é que, pelo menos no meu entendimento, houve justiça, porque ele nunca mais vai sair de trás das grades. E é isso, né, pessoal? Se você ficou até aqui comigo, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.